uma noite abençoada para vocês, nessa noite de segunda-feira, que o Senhor venha encontrar veredas em nossos corações e falar conosco por intermédio dessa palavra. A palavra de Deus, ela diz assim, e nós leremos o texto de Êxodo 4:2, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: o que é isso que tu tens na tua mão? E ele disse: uma vara. E disse o Senhor: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em uma serpente. E Moisés fugia dela. A Bíblia é um livro interessante, né? Os simbolismos contidos nela traz para nós alguns ensinamentos que, se a gente for fazer uma leitura descuidada, não profunda, não uma meditação, apenas uma leitura, passa tudo desapercebido. A gente não consegue captar ou até mesmo tirar ali, extrair essas informações que estão além da letra, além da compreensão humana. Tem que ali buscar uma revelação realmente. Nós, quando olhamos esse texto aqui, nós vemos que Deus, ele dá o exemplo para Moisés, né, do poder que ele tem e como que as coisas, quando estão na mão do Senhor, elas têm uma outra serventia, né? Isso aí fica bem nítido aqui nesse texto. Moisés tem uma vara, um cajado, estava na mão de Moisés. E o Senhor manda ele lançar na terra o cajado. Quando ele lança o cajado na terra, o cajado se transforma numa serpente. E Moisés começa a correr da serpente. Então é interessante como que o Senhor fala em figura. E em figuras ele vai nos ensinando. Enquanto nós estamos na mão do Senhor, enquanto o homem está na mão de Deus, ele tem uma utilidade. Ele serve para suporte, assistir alguém que está passando por dificuldade, direcionar alguém que não tem uma instrução. E o cajado era isso. Ele, enquanto estava ali na mão de Moisés, o cajado servia para poder cuidar das ovelhas, dentre tantas outras funções. Servia até para fazer proezas, que não eram nem da natureza dele, do cajado. Uma vez que, quando Deus queria operar, ele virava para Moisés e dizia: estende o teu cajado. E a maravilha, o milagre acontecia. Então, olha que impressionante. Quando nas mãos do Senhor, Moisés ali representando o próprio Senhor, né, como um líder ali de Israel, porque a proeza vinha de Deus. Um objeto inanimado, um objeto que não tinha o seu valor, possuía um valor inestimável. Assim também é o homem. Deus te chamou à sua presença, te trouxe a presença dele, para que você pudesse ter um valor que você no mundo não tinha. Para que você viesse a ter valores espirituais, para que você viesse a ter um propósito que lá fora você não tinha. Pelo contrário, você vivia uma vida vazia, uma vida distante do Senhor, uma vida sem nenhum propósito. E Deus te trouxe a presença dele, te cuidou de você, te remiu, te limpou, mudou a sua concepção, mudou a sua estrutura, a sua existência, por que não dizer? Passamos a ter um novo nascimento em Cristo Jesus, e se ele fez contigo, ele fez comigo, ele faz conosco. Passamos a ter uma função, uma utilidade. E assim como aquela vara na mão de Moisés, o Senhor operava grandes proezas por intermédio dela. Assim, nas nossas vidas, o que nós temos, irmãos, o que eu tenho, eu estou aqui falando aqui no canal, mas eu não tenho nada. Eu, distante do Senhor, eu sou o que sou, um nada, um pó. Porém, nas mãos de Deus nós temos uma utilidade. Nas mãos do Senhor nós temos um propósito. Fora das mãos do Senhor, quando o Senhor fala para Moisés assim, ó, também essa vara aí, ó, lança na terra. E aí Moisés joga a vara na terra. Quando ele lança na terra, na mesma hora, aquela vara se transforma em uma serpente. Algo sem serventia para o mundo espiritual. Algo perigoso que fere e destila veneno. Essa é a natureza humana, a minha, a sua, a nossa natureza. Pecaminosa, totalmente distante dos projetos de Deus. A serpente, ela se rasteja o tempo inteiro no chão, ligada, conectada a essa terra, como um homem quando não está na presença de Deus, totalmente conectado ao mundo, conectado às coisas do mundo, às coisas da carne.
não tem vida com Deus, não tem uma visão daquilo que é do céu, do alto, né? Na mão de Moisés estava no alto, descolada, a vara não estava em contato com a terra, mas fora das mãos de Moisés era uma serpente, cheia do veneno, que feria, que machucava, perigoso, ao ponto de que Moisés corria daquele animal. Nós temos uma escolha, essa escolha diária, eu não sei para quem eu estou falando, mas eu tenho certeza que Deus mandou dizer isso ao coração de alguém, que talvez hoje tenha dúvidas sobre que lugar que deve estar, se nas mãos do Senhor, ou se no chão, ou se no mundo, ou se voltando para as coisas dessa terra. Você pode escolher. Nós podemos escolher o que queremos ser: uma bênção nas mãos do Senhor ou uma serpente. Todas as vezes que nós vemos esse tipo de animal, ou os derivados dele, né? Seja a serpente do Éden ou o dragão do Apocalipse, está falando do adversário. O homem longe da presença de Deus, ele está vulnerável a todas as ações e todos os projetos do inimigo. Eu tenho uma coisa que as pessoas falam demais, e às vezes eu fico vendo as pessoas passando por lutas, por dificuldades, e elas ficam assim: olha, mas o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se você está nas mãos do Senhor, se você é nascido de Deus, se você é uma nova criatura, isso é bíblico. O maligno não lhe toca. Agora, se você não está nas mãos do Senhor, realmente você fica vulnerável, suscetível a todo tipo de investida do adversário. Então, há uma escolha. O Senhor um dia nos tirou do mundo, nos tirou da dificuldade. Deus te tirou de um lugar que você sabe de onde Ele te tirou. Eu sei, eu lembro. A vida que eu tinha antes e a vida que eu passei a ter depois. Se você tem alguma dúvida, talvez por conta das dificuldades, por conta das lutas, por conta do cansaço, por não ver as coisas acontecendo, você tem dúvidas, você quer voltar para o lugar de onde o Senhor te tirou, você quer voltar a rastejar como uma serpente, vivendo uma vida de migalhas no mundo, de desgraça, de ruína? Eu tenho certeza que não. Eu sei que esse pensamento às vezes vem, e é um pensamento que ele é gerado por conta da falta de fé. Depois de muitos anos no deserto, o povo de Israel tinha saído do Egito, sob o comando de Moisés. Eles viram para Moisés e falam: elegemos capitães e voltemos para o Egito. Depois de décadas no deserto, já estavam mais próximos da terra prometida do que do Egito, muito mais próximo, e eles queriam voltar para o Egito. Quando o homem e a mulher de Deus perde a sua visão espiritual, perde a sua visão de fé, passa a olhar para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, com a sua fé abalada, começa a querer fazer um caminho de volta, começa a querer regredir para o lugar de onde Deus o tirou. Se é esse o desejo que tem subido ao teu coração nessa noite de segunda-feira, Deus está repreendendo esse desejo, te dizendo: nas minhas mãos você será um instrumento poderoso para a salvação dentro do seu lar, para a salvação próximo dos que você conhece, para a salvação dos teus vizinhos, dos teus parentes, dos teus amigos de trabalho, para grandes operações na igreja, em todos os lugares por onde tu passar. Nas minhas mãos, agora longe delas, longe da minha mão, longe da minha presença, você não terá valor nenhum. Não faça essa escolha. Continue no caminho. Pare de olhar para as lutas e aguarde o tempo de Deus para operar o milagre e a bênção que um dia Ele te prometeu. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz de Cristo.